Graça e paz, bom dia. Mais um dia onde nós acordamos e temos a oportunidade de ouvir o Senhor falando com a gente. Mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de viver o Evangelho dele, como nós ouvimos no nosso devocional ontem. Então creia que se você acordou, está aí respirando, levantou, creia que é uma oportunidade de Deus para você seguir adiante e viver o Evangelho e ser luz na vida das pessoas, amém? Quero ler com vocês hoje, a gente vai meditar no capítulo 3 de Filipenses e eu quero ler alguns versos. Eu vou ler o verso 1, que diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Depois nós vamos para o verso 3, vamos ler até o 8. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Vou continuar. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu li até o verso 9. Então aqui Paulo, ele já tinha entendido e nos deixa esse conselho. Ele entendeu que tudo que ele tinha como experiência da vida, daquilo que ele havia crescido, sendo ensinado diante da lei, o Paulo era conhecedor da palavra, e muito. Ele era um estudioso, mas ele começou a olhar e quando ele teve um encontro ali, com Deus, e os seus olhos foram abertos, e ele começou a pregar Jesus, a viver o Evangelho. E aí nessa situação, nesse momento, Paulo preso, ele olha para a vida dele, como se ele fizesse voltasse lá a fita, rebobinasse, começasse a analisar a vida dele e falasse assim: nossa, tudo que eu vivi até aqui, tudo que eu achava que eu sabia, que era bom, que eu tinha feito de bom, ou tudo que eu achava que era onde estava o valor, mediante aquilo que os homens enxergam como precioso, como valoroso, enfim, Paulo enxerga que não, que ele considera tudo isso como esterco, que se a gente não estiver em Cristo, se nós não nos submetermos a Ele, a nossa vida, os nossos desejos, anseios, se a gente não viver para Jesus e para viver o Evangelho, nada vale a pena, tudo é como se fosse esterco, juntar riquezas aqui na terra, conquistas, enfim. Então, aqui Paulo novamente está nos dando um ensinamento que nós só vamos encontrar na Bíblia, em Cristo, de onde está a verdadeira felicidade, a verdadeira sensação de satisfação em Jesus, vivendo para Ele, obedecendo aquilo que Ele tem nos pedido, aquilo que Ele tem nos confrontado, para que a gente faça, para que a gente mude, mesmo no primeiro momento parecendo que a gente não vai conseguir, que é doloroso demais, mas vale a pena, Paulo sofreu tanto e ele olha tudo isso, ele fala: olha, eu mais do que ninguém teria motivos para me orgulhar
para me achar melhor que todos vocês, porque eu já passei isso por amor a Cristo, eu vivo para Ele, mas não é sobre isso, não, né? Eu considero tudo como perda quando eu comparo com a grandeza de Cristo, do meu Senhor, né? Da qual eu perdi todas as coisas por Ele e amém, porque tudo que eu tinha eu considero como esterco, né, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Ou seja, o que importa, Paulo entendeu que o que importava era que Cristo conhecesse ele, né, que Cristo soubesse que Paulo, quem era Paulo? Ele não era só mais uma criação, uma criatura de Deus, não. Paulo era alguém que dedicava a palavra, dedicou a sua vida para o evangelho. E aí Paulo, ele se alegra com isso. No verso 12 ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, ou seja, eu também ainda estou nesse processo, irmãos, eu também preciso ser aperfeiçoado, eu também preciso melhorar coisas na minha vida, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Ou seja, talvez a gente olhe e fale assim, mas peraí, você está falando de Paulo. Mas Paulo também era ser humano, Paulo também precisava se encontrar com Jesus, Paulo também precisava de transformação, né? E ele entende isso aqui. Então, ele entende assim, que estava caminhando na direção, né, de ser aperfeiçoado, de que Cristo fosse formado nele. E aí ele continua no verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu não fico preso naquilo que eu deixei para trás ou naquilo que eu já fiz em nome de Cristo. Eu me esqueço daquilo que passou, mas eu olho adiante, eu olho para Jesus, eu olho para a obra de Cristo na cruz, que é isso que importa, né? Então, que essa palavra te encoraje nesta manhã, de que você talvez está aí no seu processo, né, e desanimada, falando, nossa, mas eu nunca vou conseguir, ou você está preso em alguma situação. Então, assim como Paulo precisou, né, deixar para trás tudo que ele passou, tudo que ele viveu, e só olhar para frente, porque se Paulo parasse para olhar para trás, ele também pararia no caminho, pararia, né, naquilo que Deus tinha proposto para ele. Ele pararia de viver o chamado e os propósitos de Deus para a vida dele, de ser alguém que confrontava, que levava o evangelho de uma maneira tão única, porque Paulo foi uma pessoa, assim como João Batista, né, que pregou o evangelho de uma forma tão certa daquilo que ele cria, de quem era Jesus, e Deus nos chamou para isso. Entenda que Deus te formou com propósito, Deus te chamou, mulher, você não é por acaso que você está ali na igreja, não é por acaso que você conheceu o evangelho, não é por acaso que você está na igreja que você frequenta, nada é por acaso. O Senhor Deus, Ele não faz nada, né, por acaso, pelo contrário, o Senhor Deus, Ele tem propósitos em todas as coisas na nossa vida, então Ele quer que você viva a plenitude do chamado que Ele tem para a sua vida, assim como Paulo viveu. E isso requer muitas vezes que a gente deixe coisas para trás, que a gente mude a nossa rota, que a gente submeta as nossas vontades e sonhos ao Senhor, mas vale a pena, porque é isso que vai trazer um preenchimento no seu coração e essa sensação de satisfação que você tanto tem buscado. Então, prossiga olhando para o Senhor, amém? Porque Ele é quem nos capacita, Ele que nos preenche. Vamos orar? Pai querido e poderoso, obrigado por essa palavra, Senhor, tão encorajadora. Eu creio que o mesmo Deus, o mesmo Espírito, Deus, que atuava na vida de Paulo, e através dele é o mesmo Espírito que está disponível, que vive em nós e que nos capacita para viver, Senhor, o Evangelho, para viver a obra que o Senhor tem na nossa vida e os propósitos que o Senhor
tem para completar através de nós. Então nos ajuda, Jesus, nos encoraja. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe.